Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá mais esta oportunidade de nós transmitirmos a lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista, cujo tema, a Igreja Eleita, baseada na Carta aos Efésios. Nós já estamos na lição de número 10, 7 de junho, e onde nós vamos estudar hoje a intercessão pelos Efésios, é o título da nossa lição de hoje, a intercessão de Paulo pelos irmãos lá de Éfeso, da cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, foram alvo da oração de Paulo e também, ao mesmo tempo, o apóstolo também ora por nós, para que todos nós recebamos a bênção de Deus. O nosso textuário diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e o 15. A nossa verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada na carta aos Efésios, como eu já disse, capítulo 3, do 14 ao 21. Capítulo 3, do 14 ao 21. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, de 14 a 21. Então, nós já estamos, como eu já disse, caminhando para o final do nosso trimestre, e nós estamos aprendendo hoje sobre a intercessão. Depois de tudo que nós aprendemos, né, a riqueza que esta pequenina carta, inspirada pelo Espírito Santo, trouxe para o nosso aprendizado, nós vamos aprender hoje que depois que tudo que Deus usa Paulo para instruir aos Efésios e a nós também, ele agora faz uma oração para que tudo isso seja realmente confirmado no coração de todos os crentes espalhados em todos os locais e de todas as eras, todas as gerações. A nossa introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Glórias a Deus. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para nós é o que é intercessão. Intercessão vem do verbo interceder. O que é interceder? É intervir a favor de outro, intervir a favor de outro. Paulo se coloca de joelhos em oração a favor dos cristãos, pedindo a Deus que nós possamos ser tudo aquilo que foi prometido nessa carta, que nós possamos experimentar as bênçãos e as promessas que Deus deixou para nós nessa pequenina carta, mas de um grandioso assunto maravilhoso. Então, intercessão é quando a gente se coloca no lugar de outro e intercede por ele. Lembramos de Gênesis capítulo 20 e o versículo 7, onde diz assim, o Senhor Deus falando com um homem chamado Abimeleque. Versículo 7, capítulo 20 de Gênesis, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então, observa só. O que é oração intercessora? Abraão, ele foi lá nas terras de Abimeleque,
E quando Abimeleque viu que Sara, a esposa de Abraão, era belíssima, ele desejou a mulher de Abraão. Abraão, para não morrer, ele achava que Abimeleque poderia, o rei Abimeleque poderia matá-lo para ficar com a sua esposa devido à beleza dela. Então, o que o Abraão faz? Diz o seguinte, fala com eles que nós somos irmãos, né? Que nós somos irmãos, para que ele não persiga a minha vida. Então, Abimeleque foi e pegou a Sara. Mas antes que Abimeleque coabitasse com Sara, cometendo um pecado gravíssimo, né? O Senhor aparece a Abimeleque em sonhos e fala esta palavra que eu acabei de ler agora, no versículo 7 do capítulo 20 de Gênesis. E Deus falando com Abimeleque, olha, devolve a mulher para o seu marido, ou seja, devolve a Sara para Abraão, porque ele é profeta e ele vai rogar por ti, tá? Para que você não seja destruído. Se você não restituir, você vai morrer e tudo que te pertence também vai morrer. Foi Deus que falou isso com ele, e ele na hora, ele temeu a Deus, entregou a Sara para Abraão, e ainda pediu a Abraão que orasse por ele para que nada daquilo acontecesse. Ainda deu uma puxada de orelha ainda no Abraão, tá? Então vamos lá, isso é oração intercessória. Abraão também fez intercessões quando o Senhor havia dito a ele do grande pecado da cidade de Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 18, que Deus haveria de destruir aquelas duas cidades. Os pecados daquela cidade, além de paganismo religioso e idolatria, o mais contundente ali eram os pecados sexuais, tá? A prostituição, homossexualismo, lesbianismo, era gritante ali naquela cidade. O pecado nojento daquela cidade chegou a perturbar o Senhor então desceu para destruir aquela cidade. Só que antes dele fazer isso, ele disse para Abraão o que ele haveria de fazer. Abraão, sabedor que seu sobrinho Ló estava lá, ele pôs-se a fazer uma intercessão. Ele diz assim para o Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor disse, não, se houver 50 justos, não vou destruir. E se houver 45, também não vou destruir, por amor aos 45. E foi descendo a tabela, 30, até chegar em 10. Tá? Foram 6 intercessões que Abraão fez, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. E Deus falou, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir aquelas cidades. Mas não tinha 10 justos. Tinha Ló, ainda pegando pelas beiradas, que Ló era o tipo de crente vacilão. O Ló estava lá com a sua esposa e suas 2 filhas, já contaminadas com o pecado de Sodoma, e então o Senhor manda lá os anjos então tira o Ló de lá, então Deus destrói aquelas 2 cidades, deixando elas para exemplo, como diz lá o apóstolo Pedro na sua 2ª carta, ficando para exemplo dos homens ímpios, que Deus há de fazer isso no final dos tempos. Então vamos lá. Isso é oração intercessória. Nós podemos fazer isso hoje, não é, pelos pecadores, pelo irmão mais fraco, por aquele que está sofrendo, pelos enfermos, pelos incrédulos. Podemos fazer uma oração intercessória pedindo a Deus que salve, que liberte, que transforme, que perdoa, que cura, enfim. De qualquer maneira, a oração intercessória ela é válida. Então, já que nós aprendemos o que é intercessão, vamos para o nosso primeiro ponto da lição. Corroborados com o poder do Espírito. Corroborado é confirmado, tá? Confirmado. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Versículo 16 e o 17, que diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com poder no seu Espírito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Essa é a oração intercessora de Paulo. Então vamos lá. As riquezas da sua glória, primeiro item do nosso primeiro tópico. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, a glória de Deus é lógico. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Aqui Paulo disse que Deus é o despenseiro, né? O possuidor de todas as glórias e de todas as bênçãos. E ele disse, né, ele conclui no versículo 20, que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, às vezes, nós é que somos limitados. Né? Nós somos limitados. Vocês estão lembrados que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e Faraó vindo atrás com seu exército sanguinário, a ponto de destruir o povo de Deus,
O povo reclamou com Moisés, Moisés foi falar com Deus. O que Deus disse para Moisés? Moisés, o que você tem na mão? O seu cajado. Toca nas águas e o mar se abrirá. Ou seja, Deus estava a ponto de fazer coisas grandiosas que ninguém nunca tinha visto, mas Moisés estava limitado. Moisés achou que naquela hora estava tudo acabado, o faraó iria realmente destruir o povo. Só que o nosso Deus, ele é o possuidor de todas as riquezas da sua graça e da sua glória. Ele pode fazer ilimitadamente o que nós, além do que pedimos ou do que nós pensamos. Ao chamar Deus de despenseiro, o que é um despenseiro? É quem cuida da despensa, tá? O que é uma despensa? Uma despensa. Despensa é um local onde nós guardamos coisas que são úteis para nós em dados momentos. Então, ou seja, Deus tem guardado com Ele todas as riquezas e todas as bênçãos. Basta nós recorrermos a Ele. Ele é o possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos, tá? Ilimitadas bênçãos. Alguém contou, diz que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. É muita coisa boa que Deus tem para nós, basta nós nos colocarmos na posição de usufruir dessas bênçãos. Não podemos ficar como o irmão do filho pródigo. O irmão mais novo esbanjou, e o mais velho ficou em casa, mas não usufruiu. Então não adianta, os dois estavam errados. O mais novo abandonou lá e esbanjou a parte dele. O mais velho ficou em casa, cumprindo todos os seus deveres religiosos e nunca usufruiu de nada. Quando ele foi reclamar com o pai que o esbanjador havia retornado, o pai falou com ele: rapaz, tudo que é teu é meu. Tudo que é meu, na verdade, é teu. Você não usufrui, em outras palavras. Vou colocar agora as minhas palavras. Você não usufrui porque você não quer. Ou seja, muitos crentes se comportam como o irmão do filho pródigo. Não usufrui das bênçãos que Deus tem para você. Você que está limitando a bênção de Deus na sua vida. Então, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar as riquezas da glória, as riquezas da graça de Deus na sua vida, pelo Evangelho. Tá? Todas as promessas advindas do Evangelho, e seja feliz, meu irmão, seja feliz, seja curado, seja batizado no Espírito Santo, seja alegrado pelo Espírito Santo, receba a bênção da família, toma posse das promessas de Deus, porque a riqueza está disponível, as bênçãos estão disponíveis no despenseiro celestial. Vamos lá, fortalecidos com poder, segundo item. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada. Eu já expliquei o que é corroborado. Com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que atua no homem interior e que capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais, louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós se não fosse essa pessoa maravilhosa, a pessoa do Espírito Santo, que veio para ficar conosco, tá? Ele está conosco hoje, disse Jesus que Ele é o Espírito da verdade e que nos guiaria em toda a verdade. Então nós tomamos posse também da presença do Espírito Santo, que é o Espírito regenerador, transformador, consolador, é aquele que dinamiza a igreja, aquele que dota a igreja de poder, de dons espirituais, levanta obreiros na igreja, envia missionários, né? Inspira, né, os crentes a louvar e adorar a Deus. É Ele quem está fazendo esta obra maravilhosa. Jesus disse que Ele glorificaria ao próprio Cristo. Então o Espírito Santo hoje trabalha, vão assim chamar nos bastidores, para que Jesus seja cada dia mais enaltecido. Essa é a missão dessa pessoa sublime e maravilhosa, rejeitada por tantos, negada por outros grupos religiosos, mas aceita pelos crentes pentecostais, pelos crentes, né, que reconhece que Ele é uma pessoa maravilhosa e que sabe que precisa dele, não como uma força ativa, né, como se enganam as testemunhas de Jeová. Não, ele é muito mais. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa sensível, sublime, perfeita. Ele é o Criador de todas as coisas, o Consolador. É Ele quem está aplicando hoje no coração dos homens a obra de Cristo no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habilita o crente a se manter firme e atua no homem interior e capacita o crente a perseverar. Quantas pessoas não perseveram, não é isso? Quantas pessoas estão com falta de perseverança? Começam a caminhada, mas param.
Começa um empreendimento e para. Começa um casamento, já daqui a pouco já está querendo largar. Começa um emprego novo, já quer largar no primeiro mês. Tá? As pessoas estão precisando de ajuda do Espírito de Deus para perseverarem. Perseverarem. Tá? Reconhecer que Deus é soberano e que o Espírito Santo é o Espírito incentivador. Né? A pessoa às vezes começa um cargo na igreja, o pastor põe a pessoa, indica a pessoa fazer alguma coisa na igreja, daqui a pouco já quer largar, tá? Não é assim que a gente faz, tá? Nada é fácil nessa vida, nada é fácil. Na igreja não é fácil, no trabalho não é fácil, na família não é fácil. Mas às vezes é só mesmo na igreja que as pessoas desistem. Lá fora ninguém desiste, vai, né, até o fim. E às vezes na igreja deixa por causa de problema A ou problema B. Então nós não podemos ser assim. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos perseverar. Então é isso aí. Então, fortalecidos com poder. Paulo orou para que os crentes de todas as eras sejam fortalecidos com poder. Primeiro, receba a riqueza da glória. Segundo, sejam fortalecidos com poder. Quando a pessoa está sem comer há várias horas, ela sente o organismo dela fraquejando. Ela sente, costuma até suar frio, e até, como diz o outro, né, ver vagalume, porque ela está fraca, tá? Está fraca. Se ela comer uma comida boa, saudável, ela vai sentir o seu organismo revigorando, tá? Pois o nosso alimento espiritual é a presença do Espírito Santo na nossa vida, tá? Sem ele, nós não conseguimos caminhar, a gente fica fraco espiritualmente. Então, o crente deve valorizar a pessoa do Espírito Santo e cultivar um viver diário com ele, tá? Um viver diário com ele, para que Deus seja mais e mais glorificado em nossas vidas. Terceiro item, habitados por Cristo. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Jesus não habita em qualquer coração, não, tá? Jesus não habita em qualquer pessoa. A pessoa, para receber Cristo morando nela, ela tem que ser templo santo, tem que ser casa santa. Jesus não habita em casa suja, em casa imunda, tá? Pessoas que mentem, que traem, que roubam, que blasfemam, que xingam, que falam pornografia, que veem pornografia, que vivem na pornografia, esse tipo de gente não tem Cristo habitando nela. Pessoas na prática da idolatria, da feitiçaria, da superstição, enfim, de todo tipo de pecado, essas pessoas estão dizendo que elas não querem compromisso com Jesus. Então Cristo não vai habitar nelas. Jesus vai habitar numa casa santa, tá? Uma casa santa. E essa casa, ela é santificada pelo Espírito Santo, e essa casa somos nós. Nós já aprendemos ao longo desse trimestre que a casa que Deus habita somos nós, tá? Então louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoiken significa habitação permanente e não habitação temporária, tá? Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. O ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16, 18, texto muito conhecido por nós, onde Cristo falou que sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? As portas do inferno, o império do mal, as forças malignas não podem contra a igreja, não podem contra a igreja, porque a igreja tem, né, um comandante poderoso que é Cristo, a igreja tem o poder do Espírito Santo para confrontar as hostes das trevas. Nós vamos aprender isso na última lição desta revista, sobre a armadura que Deus preparou para a igreja se armar e se defender contra as forças do mal. Então vamos lá. Habitados por Cristo, para nós sermos habitados por Cristo, nós temos que ser uma casa santa, tá? Então valoriza, irmão, o que Jesus fez por você, o sangue de Cristo foi derramado para que você seja essa casa santa, em nome do Senhor. Nós terminamos o nosso primeiro tópico, em nome do Senhor Jesus. Segundo tópico da nossa lição, arraigados e fundados em amor. Aprendemos no primeiro, corroborados com o poder do Espírito, que Paulo orou para que a igreja fosse confirmada. Todas as promessas, né, como eu já disse, estou repetindo, todas as promessas, o grande mistério revelado, né, através do Evangelho de Cristo, que a igreja seja confirmada no poder do Espírito Santo. Agora, no segundo tópico, arraigados e fundados em amor, nós vamos aprender algo mais sublime também.
O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Como que é difícil a igreja entender a linguagem do amor, não é isso? Falamos tanto em amor, mas na hora de exercê-lo, temos dificuldade, né? Temos tanta dificuldade. Por que será isso? Porque realmente está faltando, né? Está faltando algo mais na nossa vida. Jesus disse para o jovem rico, falta-te uma coisa. Então, talvez Jesus esteja dizendo para nós que ainda falta algo mais para a gente amar. Pregações já foram, né, pregadas sobre o amor. Trimestre da escola dominical sobre o amor. Uma vez nós tivemos um trimestre só sobre o amor. Amor disso, amor daquilo, amor para lá, amor para cá. Um trimestre inteiro sobre amor. E eu pergunto, será que nós aprendemos a amar a partir daquele trimestre que ocorreu alguns anos atrás? Será que nós estamos amando mais? Amando a Deus sobre todas as coisas? Amando o nosso próximo? Amando as pessoas que estão perto de nós? E amando até os não amáveis? Porque Cristo amava os não amáveis também. E nos ensinou a fazer a mesma coisa, tá? Então pense nisso. O trabalho do Espírito Santo é para que eu e você amemos mais, tá? Amemos da maneira que a Bíblia manda amar, Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo e também a nós. Vamos lá. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Vou repetir. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá certo? Deus é amor. Eu ouvi uma frase de um pastor uma vez que eu achei interessante. Pastor Walter Brunelli. Ele disse o seguinte, pastor lá do Rio de Janeiro, que o cartão de identidade de um cristão é o amor. Tá? As pessoas não querem, primeiramente, conhecer a nossa belíssima pregação, o nosso grande conhecimento bíblico, os nossos louvores apurados, os nossos instrumentistas que tocam maravilhosamente bem. Não, as pessoas querem ver o nosso amor. O nosso amor. Se nós amarmos como Cristo amou e ama, nós vamos ganhar este mundo para Deus, tá? Mundo para Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, viu? De todos nós. Foi por amor que Cristo se entregou para resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo, João 13:35. A prova de filiação com Deus, 1 João 4:7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, tá? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, amor é a linguagem de Deus, tá? Deus ama incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Deus não impôs condições em nós. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos amou sem esperar nada em troca, sem esperar que a gente fosse revidar esse amor. Ele nos amou a ponto de se entregar a si mesmo por nós. Então, nós devemos amar e também dar a nossa vida, se preciso, pelos irmãos, socorrer os irmãos, amar os irmãos, mesmo quando os irmãos falharem. Às vezes as pessoas que frequentam a igreja não têm misericórdia de ninguém. A mínima falha que a pessoa comete, já as pedras já estão na mão, já querem, né, que aquela pessoa seja eliminada. É o espírito da eliminação, tá? Não se dá uma segunda chance, não se perdoa, não se ampara, não se abraça, não se estende a mão para quem caiu, sendo que foi isso que Cristo fez por nós, tudo que Ele fez por nós, e hoje nós estamos tendo dificuldade de fazer com as pessoas que nos rodeiam, tá? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, faz um exame do seu coração para ver se você realmente está amando a Deus, conforme a Bíblia manda, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e se você está amando o próximo como você mesmo. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dispensa comentários, tá? Vamos para o nosso segundo item. Arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Tá? A gente sabe que algumas árvores, as suas raízes descem profundamente terra adentro, né?
Se tem 10 metros de árvore para cima, você pode esperar que para baixo também vai ter isso ou quase isso, ou talvez até mais do que isso. Algumas são bem mais do que isso. Então, Paulo ora para que a igreja seja arraigada. O que é arraigada? É uma pessoa enraizada, uma planta bem enraizada, cujas raízes sustenta toda a estrutura que está aparecendo. O que não aparece, sustenta o que aparece. Então, nós, arraigados e fundados em amor, nós estamos plenamente conservados e seguros em Cristo Jesus. E Cristo está se manifestando ao mundo através de nós. Nós somos a carta que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. No ambiente de trabalho, na escola, na rua, nos comércios, onde quer que a gente vá, nós somos a carta que o mundo está lendo. Tá? Louvado seja Deus. Pense nisso, é o que nós chamamos de testemunho. O nosso testemunho pode valer mais do que muitas palavras. Arraigados refere-se a uma planta bem enraizada, e fundados refere-se a uma casa bem alicerçada, uma casa cujo alicerce foi muito bem feito, um alicerce que está na rocha e sustenta todo o edifício. Louvado seja o nome do Senhor. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Adianta eu pregar bonito, adianta eu cantar bonito, eu ensinar bonito, eu falar tanta coisa, mas na hora de exercitar o amor, eu não tenho amor no coração? E muitas pessoas estão enganando a si mesmo, achando que amam a Deus do jeito que a Bíblia manda, só por ter uma vida religiosa. Não, de maneira nenhuma. A gente prova que a gente ama a Deus quando a gente serve a Deus, quando a gente teme a Deus, quando a gente fala de Deus, quando Deus é a nossa respiração diária. A gente não faz nada, procura não fazer nada para ofendê-lo, tá? A gente prova. Jesus falou: por que me chama Senhor se não faz o que eu mando? Então muitas pessoas dizem que serve a Cristo, mas não faz o que Cristo manda, então não ama, porque quem ama quer o outro bem. Quem ama quer o outro bem. Se o filho quer que seu pai e sua mãe estejam bem, ou seus responsáveis, ele vai amar. Ele vai procurar andar do jeito que os pais e os seus responsáveis querem que ele ande. Como é que eu digo que eu amo a minha esposa se eu ofendo e se eu faço coisas que desagradam a ela? Que amor é esse? Não é um amor do jeito que a Bíblia manda. Então nós devemos amar nos moldes da Bíblia e não do jeito que esse mundo prega. Tá? Esse mundo prega um amor devasso, um amor sem fundamento, um amor sem Cristo, um amor sem qualquer estrutura. Então vamos lá. Arraigados fala de uma planta bem enraizada. Fundados fala de uma casa bem alicerçada. Então a nossa casa espiritual, a nossa vida cristã será bem alicerçada se a fundação for o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isso aqui é profundo, isso aqui é muito profundo, tá? Talvez deveria ter uma lição só sobre esses 4 ângulos aqui da vida cristã, tá? Podemos chamar assim: altura, profundidade, largura e comprimento, tá? Para nós entendermos. Muitas pessoas só conheceram o raso do Evangelho. Preciso se aprofundar mais. E como é que se aprofunda? Numa comunhão com Deus, numa vivência com Cristo, no deixar o Espírito de Deus, né, gerar em nós o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, praticando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, e o versículo 19. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo. É muito maior, é muito mais profundo, é muito mais largo e mais comprido, né? A vastidão do que é revelado nessa carta tão maravilhosa, tão maravilhosa. E nós precisamos compreender, precisamos aceitar essas verdades e experimentar essas verdades, para que realmente a gente possa ser tudo aquilo que a Bíblia prometeu para nós e que insiste para que nós sejamos. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Os homens nunca vão compreender o verdadeiro amor de Deus enquanto não estiverem em Cristo Jesus. Os homens só compreenderão na íntegra o dia que experimentarem este amor. A humanidade está em busca de um amor verdadeiro. Canta-se sobre músicas, né? Música sertaneja,
outros ritmos por aí, falam de um amor, mas eles não conhecem o verdadeiro amor. Mulheres são frustradas, né, porque diz que não existe o verdadeiro amor, porque se relacionam com pessoas que não amam. Porque o dia que conhecer a Jesus e amar a Jesus, elas vão entender, compreender, aceitar e receber o verdadeiro amor. Então, eu sempre aconselho as pessoas que estão em conflito, né, conjugal ou problemas de relacionamento, a pessoa precisa, primeiramente, conhecer o amor de Cristo. Para eu amar meu cônjuge, para mim amar as pessoas, eu preciso ter o amor de Deus no meu coração. Mas as pessoas só focalizam o amor erótico, somente o amor erótico. Mas o amor sublime, o amor perfeito, o amor maravilhoso que Cristo nos oferece, as pessoas não estão interessadas. É por isso que são frustradas, destruídas emocionalmente falando, sentimentalmente falando, casamentos fracassados, por causa disso. Não prioriza o amor de Deus e quer que as coisas deem certo. Então as pessoas nunca vão conseguir experimentar este grande amor se não estiverem realmente em contato com Cristo que nos amou primeiro. Terceiro item, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Paulo fez uma oração pelos Efésios. A oração é válida para nós, para os cristãos de todas as eras, para que nós conheçamos o amor de Deus na íntegra. Ele chamou de plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Plenitude de Deus. Então nós não podemos nos contentar com a vida cristã medíocre e vazia e sem o amor de Cristo em nossos corações. Somente amando a Jesus é que nós vamos conseguir amar as pessoas. Terceiro tópico e último da nossa lição. As bênçãos de Deus excede o pensamento humano. As bênçãos de Deus a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Louvado seja Deus. Eu já preguei muito nesse versículo 20 de Efésios 3 e 20, aonde ali Paulo diz que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos. Tá? A riqueza é muito maior do que a gente possa imaginar. É como se a gente estivesse comendo um biscoito creme cracker, eu vou usar uma ilustração rústica aqui, comendo biscoito creme cracker e Jesus nos chama para uma mesa repleta de alimentos sortidos, né, de várias espécies, iguarias, das mais finas, das mais deliciosas, das mais cheirosas, né? A mesa está pronta, a mesa está farta, com todo o alimento que pode nos agradar. E nós nos contentamos, queremos comer o biscoito creme cracker, tá? Então, meu irmão, comer biscoito creme cracker não é ruim não, mas vai na mesa também, na mesa de Jesus, que a mesa de Jesus é farta e é maravilhosa, tá? A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Versículo 20. Isto indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Ou seja, nós não conseguimos compreender na íntegra a grandeza da riqueza que Deus tem para oferecer para nós. Por isso que Paulo diz que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós só vivemos, né, pobres espiritualmente, se a gente quiser. Porque a riqueza está com o Senhor. A riqueza da sua graça e do seu infinito amor em Cristo está à nossa disposição. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 e 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías 55, 9, você vai ler essa informação lá.
Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Tá? Me recordei agora de Salomão. Né? Salomão assumiu o trono no lugar do seu pai Davi, e agora ele era muito jovem, ele fez uma oração a Deus, né? E na oração ele pediu a Deus sabedoria para ele governar aquele grande povo. Então o Senhor disse para ele, você não me pediu a morte dos seus inimigos, você não me pediu glória, nem fama, nem riqueza, pois eu vou te dar um coração tão sábio que antes de ti, depois de ti, nunca haverá. E vou te dar também riqueza, glória, fama e tudo mais. Quer dizer, o Salomão pediu uma até certa dimensão. Deus foi além com ele. Pena que Salomão, durante boa parte da sua vida, não soube lidar com essa situação. Tá? Então, nós possamos pedir a Deus as bênçãos, mas que essas bênçãos sejam para a glória de Deus e também para a nossa firmeza espiritual. Porque muita gente pede a Deus, né? Vou citar um exemplo, pede a Deus um bom emprego, aí Deus abre a porta para ele de um bom emprego. Depois que ele consegue um bom emprego, ele não quer saber de Jesus mais. Então, a bênção para ele vai ser transformada em maldição. Em maldição. Porque tudo que fizer por palavras e por obras, fazer tudo para a glória do Senhor. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de mencionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das nossas corajosas orações. Então, meu irmão, se você é ousado para orar, deixa Deus trabalhar na sua vida, tá? Mas quando a bênção vier, glorifica a Deus, sirva a Deus de coração e de alma, porque Deus é glorificado quando Ele nos abençoa. Segundo item, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Versículo 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, se tudo vem de Deus, quem tem que ser glorificado, o homem ou Deus? É lógico que é Deus, tá? Porque o homem não tem nada se Deus não lhe der. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Então, o homem se acha muita coisa, né? Acha que ele é o dono detentor de toda a sabedoria, acha que faz e acontece, e não é por aí, tá? É sabido de pregadores que confiam na sua própria sabedoria humana, confia na sua eloquência, confia na sua oratória, confia em si mesmo e cai no fracasso, tá? Cai no fracasso, porque nós não podemos jamais, tá, buscar glória para nós. Disse Deus, a minha glória não darei a outro, e nem meu louvor a imagem de escultura. Está lá no livro do profeta Isaías. Então, tudo é para Deus. Nós somos meros instrumentos, tá? Meros instrumentos nessa grande obra, cada um fazendo a sua parte naquilo para a qual foi chamado. Terceiro e último item da nossa lição, diz assim, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus, fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, diz o salmista. Em sua oração, o apóstolo anela para que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Olha que coisa maravilhosa. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, os pais e responsáveis devem ensinar as crianças a adorarem a Deus, viu? A adorarem e a orarem. Como é que as crianças vão adorar se não vê os pais responsáveis adorando? Como é que uma criança vai orar se não vê os pais orando? Para ela é uma coisa estranha, nunca viu.
Como é que uma criança vai ler a Bíblia, ou vai se interessar em ler a Bíblia, uma criança, um adolescente, se os pais não estão nem aí para a Bíblia Sagrada? Pega a Bíblia no domingo à noite, na hora de vir para o culto, e quando chega do culto, joga na prateleira e só pega ela depois no próximo domingo. Tá? Os filhos não veem os pais adorando, os filhos não veem os pais em atitude de adoração, não veem os pais em atitude de leitura e meditação na palavra do Senhor. Então, como é que uma criança dessa vai crescer adorando o Senhor? Você viu o que ele falou aqui? Ó? De geração em geração, as futuras gerações precisam conhecer esse Deus. As crianças precisam conhecer esse Deus maravilhoso, detentor de todas essas bênçãos, aquele que tem a dispensa, ele é o dono da dispensa, onde estão as bênçãos que nós precisamos aqui na terra. Tá? Jesus falou o seguinte, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as bênçãos que nós precisamos, vos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, aprendemos nesta lição a intercessão de Paulo pelos Efésios, né? Para quê? Para que eles sejam corroborados, ou seja, confirmados no poder do Espírito Santo e sejam habitação de Cristo, tá? Para que Cristo habite em nossos corações pela fé, e assim, cheios da plenitude de Deus, nós possamos manifestar o amor de Deus para um mundo tão frio, um mundo tão vazio, um mundo tão caótico, tão desesperado, está precisando de ouvir e de ver e de sentir esse amor de Deus através de nós, Deus já deu passo em direção à humanidade com seu amor, enviando Cristo. Agora Cristo nos envia, né? A igreja, a palavra igreja quer dizer tirados para fora. A igreja é um povo que foi tirado do mundo, transformada e devolvida para o mundo para quê? Para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para manifestar a glória de Deus para um mundo tão triste, afundado no pecado, escravizados por Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos ser tudo isso que Deus espera de nós. Tá? A nossa conclusão diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder. 2, a presença plena de Cristo. 3, o intenso exercício do amor de Deus. E 4, o contínuo crescimento espiritual até a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. Que Deus abençoe a todos, que você possa continuar firme no propósito de servir a Cristo. E se você ainda não serve a Cristo, faça isso o mais depressa possível, conheça Jesus como seu Salvador. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte o mais depressa possível e conheça e experimente essas riquezas maravilhosas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. E eu quero fazer uma oração por todos vocês. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de lecionarmos mais esta lição, onde, Senhor, aprendemos que Paulo orou intercedendo por todos os cristãos, para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor espera de nós, cheios de amor, cheios do Espírito Santo, manifestando a sua glória, a sua graça na igreja, pela presença do Espírito Santo. Abençoe os nossos irmãos que estão participando dessa lição, tantos quantos estão ao alcance da nossa voz, Senhor esteja abençoando as famílias, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.